Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre dos direitos e dos deveres dos pastores e ministros da Igreja Metodista Wesleyana. E por falar em direitos e deveres, eu quero deixar aqui um texto para a nossa meditação, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É certo que todos nós, como cidadãos, somos sujeitos de direito e de deveres. E quando nós falamos sobre a questão de ter os nossos direitos e os nossos deveres, nós podemos invocar aí a Constituição Federal, que no seu capítulo 5º, no seu artigo 5º, e no inciso 2, diz que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude da lei. É certo que todos nós temos direitos e deveres, e principalmente quando nós entramos aí na seara eclesiástica. Todos nós temos deveres e direitos. Quais são os nossos direitos? Quais são os nossos deveres? Certa feita eu fui fazer uma visita no hospital aqui da região, e fui ali visitar um membro da nossa igreja, e quando ali cheguei, a atendente disse que eu não poderia entrar. E eu falei assim, mas por que eu não posso entrar? E ela falou assim, olha, está proibido de fazer visita no hospital. Eu falei assim, mas eu sou pastor, eu tenho direito a entrar no hospital. E ela quis questionar, então eu fiz a leitura de um texto da lei, que é a Lei 9.982, de 14 de julho de 2000, que traz no seu escopo que é um direito fundamental a prestação de assistência religiosas nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, esse direito é um direito fundamental, baseado na Constituição, no seu artigo 5º, no inciso 7º, e também é um direito baseado nessa lei que eu acabei de falar, a Lei 9.982, de 14 de julho de 2000. Agora, queridos, se você não conhece quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, como você vai fazer uso dele? O apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele está falando que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer tudo, mas eu posso fazer tudo aquilo que me convém, tudo aquilo que está baseado na lei. E quando nós falamos de lei, nós pensamos a nossa igreja ela possui a sua regra de fé e prática, que são as Escrituras Sagradas, mas a nossa igreja também é uma igreja séria, uma igreja solidificada, uma igreja que tem um fundamento, que tem uma base. E a nossa igreja possui, querido, um estatuto de regimento interno. Certamente você deve ter um estatuto como esse. Esse vai vencer agora no ano de 2021, onde nós teremos um novo concílio geral e nós teremos aí a formação de um novo regimento, e um novo estatuto de regimento interno. Certo que, baseando-se nesse regimento, nesse estatuto, nós precisamos compreender um pouco dos nossos direitos e deveres. Eu quero, neste primeiro vídeo, falar sobre os nossos direitos. Porque é direito, segundo o estatuto aqui, no seu artigo 153, na seção 3, vai falar sobre os direitos e deveres dos pastores. Na seção 3, no artigo 153, vai falar sobre esses direitos. E um desses direitos o pastor ele tem que assumir e desempenhar
as suas funções, as quais foi eleito e nomeado, né? Tanto no âmbito regional quanto no âmbito também geral, né? No âmbito local, regional ou geral. Então, pelo nosso regimento interno, o pastor ele tem que desempenhar esta função no qual ele foi nomeado, né? O pastor ele não tem como pastorear ao seu bel prazer ou fazer aquilo que dá na sua cabeça, ou como diz o ditado, aquilo que dá na teia. Não, o pastor ele tem algo, ele tem fundamentos a seguir, a cumprir. E um desses fundamentos é colocar em prática, né? Os amados sabem que a nossa igreja, ela é uma igreja dirigida, né, de forma episcopal. Nós temos um bispo-presidente, que na atualidade é o nosso bispo Jamir. Nós temos também a nossa igreja dividida por regiões, né, melhor dizendo, organizada por regiões, onde nós temos o nosso bispo aqui na 6ª região, o bispo Roberto Amaral, que também tem, né, como apoiadores dos seus ministérios os SDs, que na verdade são supervisores, né, superintendentes distritais, e os pastores locais. Então, querido, é muito importante nós entendermos que quando nós chegamos ao ministério pastoral, verdadeiramente nós tenhamos, né, esse objetivo de levar adiante as diretrizes apontadas pela nossa liderança. Nós somos uma igreja que tem um norte, que tem um direcionamento. Eu não posso, né, pastorear da forma que eu acho que deve ser feito. Eu preciso sim buscar uma direção de Deus, buscar uma orientação de Deus, mas estar de acordo com a bênção da minha liderança. Outra coisa, eu preciso pastorear também de acordo com as diretrizes e o padrão doutrinário wesleyano. Nós temos um padrão doutrinário, nós temos uma forma de pastorear, uma forma de administrar a igreja. E esse padrão é o padrão baseado no nosso estatuto, é um padrão bíblico e é um padrão doutrinário que precisa ser seguido. Nós estamos vivendo tempos e algo que você precisa refletir, que eu preciso refletir, esse tempo tão estranho, onde muitos modismos têm entrado nas igrejas. E aí as igrejas hoje, algumas são pintadas todas de preto, outras são pintadas todas de branco, né? Aí vem a moda de se tirar o púlpito, daqui a pouco vem uma moda que se coloca o púlpito. Então, qual é o meu padrão? O que eu preciso seguir? Eu preciso entender que a nossa igreja ela tem um padrão, né? E o padrão doutrinário, o padrão, né, do seu costume, é um costume wesleyano, é um padrão que nós poderíamos pensar que nós temos uma forma, a igreja wesleyana tem uma forma, e essa forma ela precisa ser observada. Eu não posso pastorear a igreja de qualquer maneira. Outra atribuição do pastor é oficiar as cerimônias de acordo com a liturgia wesleyana, a liturgia da igreja. Quando nós falamos de liturgia, nessa palavra vem de duas palavras gregas, né, leito e ergos, que na verdade é leitorgos, que significa aquele que presta um serviço público ou aquele que presta um serviço a alguém. E na verdade nós como pastores, nós temos aprendido isso nas nossas aulas de teologia pastoral. O que mais nós somos que não seja servos? O que significa, nós falamos lá na primeira aula, não sei se os amados lembram, lá na primeira aula nós falamos sobre o ser ministro. O que é ser um ministro de fato? A palavra ministro relacionada ali aos uperetas, aqueles que estão lá no fundo do navio, a remar, escondidos, onde a grande embarcação estava sendo movimentada, mas os uperetas estavam lá no porão a remar. Poderemos falar também acerca, do diácono, que significa servo, literalmente servo, e tenho pensado que a liderança
mais eficaz ou talvez eficiente da igreja é uma liderança serva. Nós nascemos para servir. Ser ministro é ser servo. Ser ministro é ser como aquele, né, que tem todos os seus discípulos à sua volta, mas ele se humilha, se curva diante deles, mesmo sendo o Senhor e o maior de todos, se curva diante deles para lavar-lhes os seus pés. Então, ser ministro é ser servo. Então, como oficializantes das cerimônias dentro da igreja, nós precisamos também seguir essa oficialização litúrgica, de forma a cumprir aquilo que preza, né, as normas da Igreja Metodista Wesleyana. Outra coisa interessante, importante também, que é um direito nosso também, e também um dever, é requerer, quando nós completarmos a nossa idade, né, adequada para tal, requerer a sua jubilação, que hoje se fala, né, na idade dos 70 anos. Então, isso é um direito nosso, requerer a sua jubilação, né, jubilar, chegar a esse momento com honras, né, aos 70 anos tendo prestado um serviço edificante, um serviço notório, um serviço que venha ser marcante dentro da igreja. Quando nós falamos de ministério também, nós pensamos em deixar um legado, né, um legado que até se diferencia da herança, porque a herança nós recebemos do pai, mas quando nós recebemos uma herança, né, você passa a ser um herdeiro. O herdeiro ele se difere um pouco do legatário, porque o herdeiro ele recebe a herança, ele tem direito à herança porque ele é filho legítimo. O legatário é alguém que o autor da herança ele separa para receber algo. O legatário, muitas vezes ele nem precisa ser filho para ele ter direito a uma parte da herança. E é justamente essa parte que é dada ao legatário é chamada de legado. E na verdade, querido, nós deixamos para as pessoas, para o nosso ministério, uma herança e também deixamos um legado. Pare para pensar nisso. Você está deixando uma herança, mas também você está deixando um legado. E quando você chegar até esse momento de certa forma, encerrar, não a sua carreira ministerial, mas encerrar esse período em presidenciar, né, a igreja, estar na frente ali da igreja, pastoreando, administrando, porque o seu ministério só há de acabar quando você partir para a glória. Mas esse momento de abrir mão, né, da presidência ministerial, chamado momento da jubilação, é muito importante também que nós tenhamos isso como um direito, como uma bênção, como um privilégio ter chegado a esse ponto e daí, querido, preparar-se também para esse momento. Nós estamos aí no início do nosso ministério, você está no início do seu ministério talvez, mas você também precisa se preparar para entregar, né, o seu melhor para Deus. Tá bom? Então, esses são alguns dos direitos do pastor, do ministro. Depois nós vamos falar um pouco sobre os seus deveres. Tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus te abençoe. Lembre-se, você é cidadão de direito. Todas as coisas te são lícitas, mas nem todas você deve fazer. Você deve ser verdadeiramente um sujeito de direito, fazer aquilo que é correto e andar de acordo com as tradições da igreja, andar de acordo com a Constituição e andar de acordo com o estatuto e regimento interno da igreja. Deus te abençoe, um grande abraço.